Olá, gente, tudo bem? Está começando mais um programa da coluna Veja a Gente aqui no seu canal no YouTube. Hoje nós temos como convidadas Gisela Castro, professora da ISPM São Paulo, e a atriz Bárbara Bruno, da peça Meninas Velhas, que está para estrear no Rio de Janeiro depois de uma temporada de sucesso em São Paulo. Bárbara, muitíssimo bem-vinda, muito obrigado. Gisela, muitíssimo bem-vinda também. Estejam à vontade aqui para a gente poder discutir um pouco desse assunto que é tão importante para toda a sociedade. Eu vou trazer uns números antes de poder jogar a bola para vocês. De acordo com dados divulgados pela Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua, nome extenso, mas enfim, lá do IBGE, diz que a população nacional apresenta um constante envelhecimento nos últimos tempos. Em 10 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% da população. Ou seja, o que significa isso em dados práticos? Um aumento de cerca de 9 milhões de idosos no país. Claro que eu coloquei uma colinha aqui para poder lembrar de todos esses números para a gente trazer. Eu já queria trazer, então, levantar a bola aqui para a Gisela poder falar um pouco. Gisela, por que uma população que envelhece mais e mais rápido nem sempre é sinônimo de envelhecer melhor? Pois é importante isso. A gente considera a longevidade, né, essa coisa de você viver bastante, viver muito, como uma conquista do contemporâneo. Até um tempo atrás, algumas pessoas conseguiam viver muito, mas morrer mais cedo era o mais comum. Hoje não. E mais essa esperança de vida ao nascer aumenta. Então, mais e mais brasileiros estão atingindo idades mais velhas, o que é ótimo. Agora, isso não significa que socialmente a gente está preparado para valorizar essa longevidade conquistada. E isso, eu acho que é o tema que nos une aqui hoje. Perfeito. Bárbara, eu vou levantar agora aqui para a Bárbara. A Bárbara está estreando uma comédia no Rio de Janeiro essa semana, no dia 5, né, Bárbara? Aqui no Rio, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Meninas Velhas, junto com Lucinha Lins, Nádia Nardini e Sônia de Paula, que fala justamente sobre essa visão da mulher, né? É uma visão super feminina desse envelhecimento, dentro de vários temas, né? Vai passando por questão de saudade, família, relacionamento, trabalho. Quer dizer, queria que você me contasse um pouquinho, sem dar muito spoiler, o que significa esse envelhecimento do ponto de vista do seu trabalho artístico atual. Vamos lá. As Meninas Velhas é um espetáculo delicioso que fala basicamente da amizade dessas 4 meninas, não é? E o espetáculo, então, se passa em 4 décadas diferentes, sempre no mesmo espaço, é uma praça onde elas se encontram, e essa amizade é burilada através desses encontros e, principalmente, com a questão do tempo, porque, para elas, o que importa é o presente. O passado já foi. O futuro virá de acordo com o que se faz agora no presente. Então, o aqui e agora é que é o importante para elas. E também tem o seguinte, que o velho é o jovem que deu certo, né? Porque se o jovem não der certo, ele não chega na velhice. Exatamente, então, é um privilégio. É uma conquista, né? A velhice realmente é a juventude que deu certo. O Nelson Rodrigues tem uma frase que eu gosto muito, tem que entender direito essa frase, mas ele dizia: jovens envelheçam. É isso mesmo. Perfeito. Ô, Gisela, conforme a população vai envelhecendo mais, a gente tende também a entender um pouco mais esses outros grupos, né? Hoje já se fala os novos 20, os novos 40 são os novos 30, quer dizer, vai meio que reduzindo um pouco os degraus. Assim. A peça fala um pouco desses novos 60, que são uma população que continua ativa, uma população que continua querendo exercer a sua cidadania, querer trabalhar ou querer ter outros tipos de tarefas na sociedade. Como é que você, nas suas pesquisas, você tem trabalhado esses grupos etários que antes eram muito invisibilizados e que agora começam, inclusive, a ser mais representados, não só em teatro, mas no streaming, nas novelas? Quer dizer, a gente começa a ter mais essas temáticas voltadas para o público em geral, né?
É verdade, e isso é bom. Por um lado, a cultura midiática tem muita importância hoje, né? E, por outro lado, eu tendo a entender isso também como uma inclusão pelo consumo, né? De repente, o mercado descobriu o chamado mercado grisalho. Então, incluir as pessoas de 60 anos ou mais passou a ser lucrativo, interessante, né? Descobriu-se que é um contingente grande, né? Isso que só aumenta, de pessoas que estão bem, que têm grana para gastar, que estão interessadas, muitas delas, né, estão interessadas em curtir a vida, em participar da vida como qualquer outra faixa etária, e até muito pouco tempo atrás isso não era muito visto. Então, tem uma parte aí que é a inclusão pelo consumo, mas outra parte também é a inclusão pelo simples fato desse contingente etário estar aumentando. Hoje é difícil ficar invisível um contingente tão grande, né, de pessoas. Mas nesse aspecto, eu acho que é uma moeda de dois lados. Sim. Porque, sim, da mesma forma que existe esse envelhecimento, ele é, hoje em dia, muito mais dinâmico do que era antigamente, as pessoas estão muito mais ativas, muito mais expressivas, porém, existe um etarismo muito grande. Muito grande. Isso é fato. É verdade. Então, para as pessoas, e nem precisa ser de 60, não, de antes, de quase 50 anos para frente, já começa a ficar muito difícil o mercado de trabalho. A depender do lugar, até 40, gente. Existe uma discrepância muito grande nessa questão do etarismo, até na nossa profissão, que deveria não ser, porque na nossa profissão, nós temos uma profissão que está sempre retratando, não é, toda a sociedade, e faz parte da nossa profissão, então retratar o envelhecimento, essa mudança no envelhecimento e o próprio etarismo, porém, isso não está acontecendo, e é fácil de ver. Com exceção do teatro, a televisão e o cinema, se você começar a reparar, você vai ver que os atores mais velhos estão cada vez mais afastados, cada vez menos escalados. Não é? O importante agora é o imediatismo, é a juventude. E isso tem um preço. A sociedade acaba pagando um preço por esse processo. Acredito piamente que isso vai se modificar, porque é uma questão de tempo. Só que aí o preço já foi pago, não é? O que vocês acham? Eu concordo com você, acho que a gente tem uma sociedade que a gente chama de jovem-cêntrica, né? Centrada numa certa ideia de juventude, que não tem a ver só com faixa etária, uma certa ideia de juventude como um valor, como um imperativo social. Você tem que projetar uma aparência jovem em qualquer idade. A indústria anti-envelhecimento lucra fortunas, tentando convencer as pessoas, não só as mulheres, mas também muitos homens, né, que é um dever moral lutar contra os sinais do envelhecimento, e com isso ela vai lucrando aí uma loucura, uma barbaridade. Mas, de qualquer maneira, assim, isso é uma parte, né? A Organização Mundial de Saúde ela fala de envelhecimento, de etarismo como idadismo, é uma outra forma de traduzir, né, do inglês ageism, como algo que envolve tanto como a gente pensa, e aí mobilizando um conjunto de estereótipos, né? Os estereótipos a respeito das pessoas com 60 anos ou mais ainda são aqueles estereótipos ligados à fragilidade e à debilidade, de alguma forma, muito mais do que qualquer outro. Também tem a ver com a maneira como a gente sente, como a gente pensa, e aí tem a ver com os preconceitos que a gente, nas ideias preconcebidas, os preconceitos que a gente tem em relação às pessoas em função da sua idade. E também aí entra a questão do idadismo, né, do etarismo, sem dúvida, e também como a gente age. E aí tem a ver com a discriminação. Então, o etarismo pode ser tanto individual, pode ser dirigido para a própria pessoa. Então, pessoas mais velhas que não suportam a ideia de estarem envelhecendo. Quantas e quantas pessoas a gente não conhece assim? Para elas envelhecer é um problema, em vez de ser uma conquista, algo para você comemorar, né? E aproveitar, puxa vida. Mas também pode ser institucional. Então, muitas empresas que terminam
discriminando pessoas mais velhas, seja como candidatos de emprego, seja na hora de uma promoção, ou mesmo de manter ou não um funcionário ou uma funcionária que está envelhecendo. E aí eu não sei, Valmir, se você vai dirigir para aí, mas tem uma diferença grande em relação ao envelhecimento feminino e o masculino, né? O homem tem uma permissão maior social para envelhecer, né? Considerado, né, que ele vai melhorando, como um vinho, mas a mulher não, né? O envelhecimento feminino, né? O envelhecer para a mulher tende a ser bem combatido socialmente, assim, visto como alguma coisa, como perda. Né? Perdeu a beleza, perdeu a juventude, perdeu a função social, já que não pode mais procriar. Enfim, infernal isso para a gente, né? Perfeito, bem colocado, Gisela. O envelhecimento populacional também tem dentro dessas várias dinâmicas de diferenças, né? A gente tem que entender o envelhecimento de acordo com suas várias camadas. O envelhecimento masculino cheio de valores que são também diferentes dos valores femininos. Antes da gente dar prosseguimento, eu queria só trazer um trechinho aqui da peça que a Bárbara vai estar em cartaz no Rio agora a partir do dia 5, As Meninas Velhas, para a gente poder assistir e continuar o bate-papo. Tá ótimo. Não vai me dizer que você fez aquela receita de bolo de maconha. Você só pensa nisso, né? Não tem bolo de maconha. A surpresa é para você também, mas no momento a única coisa que eu posso adiantar é que o tema da festa é Alice no País das Maravilhas. Eu serei o chapeleiro maluco. Bom, voltando aqui, Bárbara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso que a Gisela agora há pouco comentou antes da gente assistir a peça. Desse envelhecimento feminino que a peça traz tanto, né? Como é que é para você enxergar essas temáticas do ponto de vista como atriz no palco, mas também no dia a dia, na realidade, na vida? Bom, como atriz no palco, o palco é uma caixa mágica, não é? Onde tudo pode. E isso é fascinante. Esse ao vivo do teatro traz uma cumplicidade entre nós do palco e a plateia, uma cumplicidade única, consequentemente, uma vivacidade extraordinária. Então, dentro do universo do palco, do teatro, daquele momento, o tempo inexiste. E isso é fascinante. Fora do teatro, na vida, a gente enfrenta uma série de preconceitos, na verdade. Mas acredito piamente que esse processo todo, ele vem de dentro para fora, sabe? A gente tem que começar a encarar os fatos de uma forma mais expressiva e mais consciente. Deixar um pouco o processo vir de fora para dentro e inverter isso. É um exercício, na verdade, um exercício diário, difícil, mas te garanto que é absolutamente possível quando você começa a encarar de frente o processo do tempo, né? A passagem do tempo, que deve ser uma coisa estimulante, não é? Deve ser uma coisa, uma mola propulsora e não o contrário. E a gente só consegue fazer isso de dentro para fora. Mas se a gente passar essa responsabilidade para os outros, nós ficamos extremamente frágeis. Então, acho que essa é a grande lição desse momento que nós estamos vivendo, já que hoje a longevidade está maior, já que temos a possibilidade de uma saúde melhor, temos também a possibilidade, então, de uma consciência maior para poder realmente aproveitar tudo isso. Boa. Lindo, Bárbara. Lindo mesmo. Bom ouvir isso, é verdade. Ô, Gisela, você falou agora há pouco sobre a questão do etarismo, trazendo do ponto de vista da mulher, né? Como é que a sociedade é muito mais agressiva com esse olhar de julgamento para corpos femininos, né? A gente sabe que a mulher está o tempo todo... Agora, eu queria que você trouxesse essa questão da publicidade para dentro dessa nossa discussão. Assim, como o mercado, e claro, a publicidade também se utiliza disso para poder vender produto o tempo todo para um nicho de mercado muito específico, né? Já tem produtos de beleza, de rejuvenescimento de pele para mulheres de 20 anos. Exatamente. A indústria do anti-envelhecimento, eles foram muito astutos. Antigamente, eles comercializavam os cremes anti-ruga por faixa etária, indicavam no rótulo.
né? E começava, né? Eles tinham um certo pudor, aos 40. Hoje em dia, não, eles tiraram a indicação etária, é o mesmo produto anti-ruga, só que agora eles dizem que eles não são mais anti-idade, eles são pró-idade. Eles querem que você seja linda em qualquer idade. E aí, quem está comprando muito isso são as menininhas de 20 e poucos. Então, a pressão para não envelhecer começa muito mais cedo. Você tem adolescente preocupado em fazer intervenção, essas intervenções ditas não invasivas, né, esses ácidos e esses preenchimentos. É infernal, infernal. E é muito lucrativo. É terrível isso mesmo, porque existe na sociedade hoje um imediatismo, Sim. não é? De um modo geral, em tudo. Então, as pessoas estão perdendo a paciência e se esquecem que só através da paciência é que a gente adquire conhecimento. Hoje as pessoas têm uma necessidade tão grande dessa agilidade, uma ansiedade tão grande, e se esquecem que exatamente a ansiedade é que te leva a um envelhecimento. Não é? Porque se leva mal, né? O envelhecimento não precisa ser ruim. É isso mesmo, envelhecimento ruim. Agora, a sua peça, né, a peça de vocês, toca num outro ponto que é muito importante, Bárbara, que é a questão da amizade. Então, a amizade como alicerce, a amizade como alguma coisa que nos nutre em qualquer idade. Mas os estudos de envelhecimento, todos, são unânimes em falar da importância da amizade para o envelhecimento bem vivido. Exatamente. A amizade é fundamental, porque ela é o sustentáculo, não é? Exato, mas não mais sozinhos. Então, mas não mais nessa nossa cultura atual que valoriza tanto o individualismo. Né? Então, a pessoa fica tão centrada nela mesma e nas suas necessidades e nas suas questões, que ela deixa de explorar essa convivência, e, sobretudo, essa convivência entre diferentes. Né? Verdade. Isso tem um preço. A você, né? E o que a gente está vendo, dentro da tua linha, que eu achei ótima também, da falta de paciência, a gente está vendo muita falta de paciência com aquilo que não é exatamente igual a nós. Não usa a mesma linguagem, não vai para a mesma balada, não fala, não gosta das mesmas músicas, não tenho paciência. Entendeu? Como assim não tenho paciência? Sabe uma coisa curiosa que acontece com esse espetáculo? Que, na verdade, nós já estamos... É o terceiro ano desse espetáculo. Esse espetáculo tem nos dado um prazer e um retorno muito grande. Nós estreamos no Rio de Janeiro, logo no final da pandemia. Era um período difícil, complicado, um retorno devagar ao convívio social. Enfim, quando estreamos esse espetáculo, nós imaginávamos que o nosso público seria um público de 50, 60 a mais, não é? A nossa ideia era essa. E que realmente esse público veio. Mas junto com esse público, por incrível que pareça, veio um público jovem. Legal. Grande. Isso foi uma surpresa muito boa mesmo. Porque como o espetáculo ele é muito divertido, é muito engraçado, as pessoas dão muita risada, mas, ao mesmo tempo, tem também um lado emocional forte, um lado emocional grande. Então, durante o espetáculo, essa emoção vai pegando a plateia, e aí os jovens acabam se identificando muito também, porque identificam a mãe, a tia, a avó, enfim. E quando eles percebem, já estão absolutamente envolvidos na proposta do espetáculo, e tem um retorno muito grande, porque o que faz o sucesso ou não de um espetáculo é o boca a boca, né? Então, isso não tem saída. É isso que faz um espetáculo acontecer ou não. E o boca a boca desse espetáculo é muito interessante exatamente por isso, porque os jovens começaram a comentar entre eles, sabe? A gente vai lá ver, nossa, eu vi a minha avó, eu vi minha mãe, e não sei o que, minha tia era igualzinha. Então, a gente teve uma surpresa muito boa
com relação ao público, pegando um público bem mais jovem do que a gente imaginou. Mas é teatro, é um bom teatro, né? É um bom teatro, né? Bom teatro não tem essa história de ser só nicho, né? Aí é mérito de vocês também, né? O texto é bacana, o espetáculo está legal, mas também tem a ver com vocês estarem conseguindo, né, trazer, realçar esse lado que você falou, que é tão importante. Né? É porque essas 4 atrizes, eu, Lucinha, Nádia e Sônia, nós tivemos uma química maravilhosa, sabe? Realmente, é uma química grande. E isso acaba passando para a plateia, não é? Porque a nossa coxia é uma coxia extremamente saudável, uma coxia tão gostosa quanto o espetáculo. Que legal. E isso passa durante a cena. E o público acaba embarcando na nossa viagem. Então, é um prazer eu estou procurando a palavra certa para o que eu quero dizer. Um agradecimento à possibilidade de estar fazendo esse espetáculo. Falei da Lucinha, da Nádia e da Sônia, mas também é bem importante falar do Cláudio Tovar, que é o autor. Ele foi muito feliz nas colocações do texto do espetáculo, o que nos propiciou esse entrosamento, porque o texto dele é absolutamente sensível e verdadeiro. E a batuta do Tadeu Aguiar, que nos conduziu, que é o diretor do espetáculo, que nos conduziu a esse resultado. Maravilha. Tem a trilha, que é linda. A trilha foi composta para o espetáculo. Cláudio, né? Do Cláudio Lins. E ele compôs músicas lindas que elevam o espetáculo. Então, é um espetáculo muito feliz mesmo. Quero chamar todos vocês para irem assistir, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Podem até não gostar, mas se arrepender não vão, não. De modo algum, eu quero botar, quero incluir na minha pesquisa. Eu fico sempre olhando o que tem por aí sobre isso, sobre esse tema. Que legal. É bem legal. Essa característica. Opa, fala, Bárbara. Desculpa. Não, só para completar, porque eu falei, a gente fica de 5 de abril a 5 de maio, aí no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. São 5 semanas. Então, tem um volume de espetáculo bastante grande para os dias de hoje. Na minha época era bem maior. Mas está tudo mais enxuto hoje, né? Para os dias de hoje, tem um número bastante bom de espetáculos. Legal. Ô, Gisela, eu queria só para a gente, nosso tempo fica um pouco... A gente tem assunto aqui para falar durante horas, mas infelizmente nosso tempo voa. Por isso que às vezes eu tenho que tentar acelerar. Eu queria que você me trouxesse aqui, Gisela, um aspecto também muito interessante a gente se falar, quando sempre fala sobre envelhecimento, além de todas essas temáticas sociais que a gente está debatendo, tem um aspecto econômico que vira sempre pauta, né? Quer dizer, uma população mais envelhecida significa, de algum modo, um peso econômico pensando nesse modelo neoliberal que nos rege. Principalmente por causa da Previdência, enfim, tem uma série de problemas que a gente vai adquirindo e a conta nunca fecha, muda governo, tem que mudar também a idade mínima de aposentadoria, enfim. De que forma o envelhecimento acaba sendo maculado por essas discussões e muitas vezes a gente coloca isso como algo negativo, né? Quer dizer, uma população envelhecida seria uma população com um problema para o Estado. Seria um problema para o Estado. Obrigada. Essa pergunta é ótima. Ela permite falar de permite contrapor, né, uma outra visão, essa visão que se tornou dominante, do envelhecimento como um problema por causa da questão da Previdência. E essa percepção é uma percepção um tanto falaciosa.
há por exemplo, no caso do Brasil, há um estudo que foi muito importante, foi divulgado durante a pandemia. A pandemia, vocês vão lembrar, foi um momento em que a população mais velha, os brasileiros mais velhos, sofreram de um idadismo ostensivo, né? Não era raro você ver pessoas, autoridades, seja de saúde, seja de outras áreas, outros setores, né, do governo, enfim, vindo a público para dizer que não há, na ausência de equipamentos médicos para todos, se dará preferência aos mais jovens, como se a vida das pessoas mais velhas fosse menos valiosa, né? Como se as pessoas mais velhas já tivessem vivido muito. Que doideira! Então, em plena vigência da pandemia, aquele drama horroroso que atingiu tantas famílias, não era raro pessoas mais velhas chegarem nos hospitais doentes e pedirem, pelo amor de Deus, eu sustento neto, sustento filho, minha família depende de mim. E aí uma das nossas demógrafas, importante, estudiosa do envelhecimento populacional também, ela faz um estudo grande, lança um texto manifesto, né, para se contrapor a essa ideia dos mais velhos como um peso social, que vão estourar a Previdência, e ela fala dos idosos provedores, e ela mostra a contingência, um enorme contingente de lares brasileiros que são sustentados pelas pessoas mais velhas. Avós, pessoas que conseguiram, trabalharam numa época em que o sistema previdenciário estava mais em dia, então elas conseguiram se aposentar. Hoje, todo o sistema trabalhista vem sendo desmantelado. Então, dificilmente é mais difícil ter um emprego formal e, portanto, fazer uma carreira e chegar a uma aposentadoria. Muitas pessoas hoje são pessoas jurídicas, são MEI, né, microempreendedor individual. É um jeitinho, é um subterfúgio para tirar um pouco das pessoas da informalidade total, mas há um enorme contingente de pessoas que trabalham, sim, que estão no mercado de trabalho, mas completamente informais, então sem a menor assistência, seja do Estado, seja das próprias corporações para as quais elas prestam serviço, né? E isso é muito grave. Então, para se contrapor a isso, eu gostaria de lembrar dos velhos e velhas provedores, né? Então, que é uma outra forma de você ver o envelhecimento não mais como um peso, mas sim como uma importante contribuição social. Sim. Quantos lares brasileiros não passaram por esse período crítico da pandemia sendo sustentado pela aposentadoria de pessoas mais velhas? Então, né? Mas mesmo antes e mesmo depois, a aposentadoria, os aposentados, um contingente imenso de aposentados brasileiros sustentam os seus filhos e netos. Até porque filhos e netos têm tido mais dificuldade de conseguir estabilidade, né, no mercado laboral. O mercado laboral não está para peixe, minha gente. E sair de casa, né? Tem muitos filhos e netos que ficam volta mais tempo para casa, em casa. exatamente. Volta para casa de pai e mãe, mas mesmo que não volte, mesmo que tenham lá a sua casa, muitos deles têm sua casa, isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. A casa própria, pai e mãe ajudando a comprar a primeira casa própria, enfim, mas mesmo que tenham, a conta não bate, porque a insegurança no mercado laboral é muito grande. E aí, Ô, Gisela, depois desses números recentes desse censo demográfico do IBGE, surgiu um termo mas foi um termo muito mais alardeado pela mídia, pela imprensa em geral, que os economistas colocam em todo o seu discurso, que é o fim do bônus demográfico. Né? Quer dizer, aquele bônus que o Brasil teria em relação às outras nações de ter uma parcela mais ativa da população no mercado de trabalho. Quer dizer, a gente está perdendo esse bônus demográfico. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como é que isso tem um peso social muito grande que ajuda a estigmatizar ainda mais a velhice? Exatamente, obrigada. Sim, o chamado bônus demográfico diz respeito a o maior contingente de pessoas mais jovens no mercado laboral, contribuindo para a previdência, né, pública, enfim, e em relação às pessoas mais velhas que saíram do mercado laboral, estão aposentadas e, portanto, recebendo pensões ou aposentadorias. Até um tempo atrás, o Brasil vivia o chamado bônus, porque ele tinha muito mais gente trabalhando do que gente aposentada. Essa conta está diminuindo, mesmo com os sucessivos aumentos da idade mínima para aposentadoria, por causa do envelhecimento populacional também, mas não só.
também, isso a conta oficial não conta, pela diminuição no número de pessoas mais jovens formais no mercado laboral. Então, não é que tenha mais gente velha do que gente mais nova trabalhando, é porque tem menos gente nova trabalhando com carteira assinada, o mito do emprego formal, e, portanto, contribuindo com a Previdência e tal. Tem, como eu disse, tem muita pessoa jurídica, né? Os MEIs contribuem, sim, embora menos, mas muitos sequer estão formalizados. Então, muita gente presta serviço. Mas eu acho que uma conta que normalmente não se faz é o seguinte: o aposentado ele não está contribuindo, não é? Mais, porém, ele é uma parcela extremamente importante dentro da economia nacional. Com certeza. Porque ele pode não estar contribuindo para a Previdência, porém, ele está contribuindo de forma efetiva e grande para a economia do país. Então, normalmente não se fala sobre isso. Não, é por isso que eu citei os velhos provedores. É uma forma de contribuir, mas não é só. E além de serem provedores da própria família, são provedores da própria economia. Sim, a economia circular. Não sei como é que é o termo técnico disso, mas, enfim, eles estão consumindo, Sim. não é? Independente de serem provedores de família. Eu acredito que seja um consumo até bastante grande dentro do turismo, dentro de eletrodomésticos, enfim, bens de consumo. Não é? E consumo cultural. Não é? E consumo cultural, vão ao teatro, vão ao cinema. É verdade. Exato. E isso tem um peso grande dentro da economia. Claro, tem um valor muito grande. Eles não são um peso. Exatamente, é por isso. Ô, Bárbara, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu acho Eles que uma não, coisa nós, né? Que eu me incluo. Eu também. Ô, Bárbara, deixa uma coisa que me chama muita atenção na peça, logo de cara, assim, quando eu tomei conhecimento, no título, né? As Meninas Velhas. Quer dizer, trazer a palavra velho para dentro do título, eu achei de uma genialidade muito importante para essa discussão, porque tira o rótulo de que velho é um termo pejorativo. Você coloca as meninas velhas pontuando uma questão de identidade e de afirmação. Né? Pode ser velho como pode ser idoso, quer dizer, o termo é o que menos importa, o que importa é o respeito que tem que se ter sobre essa parte da população. Achei muito legal disso. Você se incomoda quando alguém te chama de idosa, te chama de velha? Tem algum problema em relação a isso? Não tem problema nenhum em relação a isso, ao contrário. Eu tenho problema. Uma coisa curiosa, é só uma parte, que é uma coisa curiosa. A gente percebe que a gente está ficando mais velho quando eles começam a usar o diminutivo com a gente. Já repararam nisso? Diz assim, me dá a sua mãozinha. Quer um copinho d'água? Põe aqui. Eu digo, gente, por que tudo no diminutivo? Eu tenho um trabalho de falar isso, essa infantilização da pessoa idosa, mas não me incomoda. Mas não me incomoda nem um pouco, não. Ao contrário. Eu me divirto muito e me estimulo muito. Porque faz parte do meu trabalho também. Nós trabalhamos com isso, né? Com essa troca de informações e de valores. A gente tem que se nutrir para o nosso trabalho dessas emoções todas. Então, para mim, ao contrário, para mim é um estímulo grande. Maravilha. Bárbara, então faz o convite aqui para os nossos espectadores, as pessoas que estão assistindo a coluna Veja a Gente no YouTube, para poder acompanhar o sucesso de As Meninas Velhas do Shopping da Gávea. Com o maior prazer. Eu estou esperando todos vocês, eu, Lucinha Lins, Nádia Nardini, Sônia de Paula, para viver uns momentos deliciosos, para a gente trocar uma experiência muito gostosa, muito agradável, que você só vai ter no teatro, porque essa força do ao vivo, aquele frisson do tudo pode acontecer a qualquer momento, só no teatro.
Por isso, eu estou esperando por vocês lá no Shopping da Gávea, no Teatro das Artes, de 5 de abril a 5 de maio, para acompanharem as meninas velhas. Ah, que legal. Tá certo. Ó, muitíssimo obrigado, Bárbara. Gisela, mais uma vez, obrigado demais pela contribuição aqui ao nosso debate sobre envelhecimento populacional. Sucesso para vocês. Estamos juntos, sempre. Isso aí, valeu, Valmir. Obrigada, Bárbara. Prazer enorme. Sucesso sempre. Queridos, muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme, Valmir. Gisela, olha, um carinho muito grande. E estou esperando por vocês no teatro. Ah, com certeza. Tá ótimo. Obrigada. Um beijo. Valeu, gente. É isso. Esse foi o nosso programa dessa semana sobre envelhecimento populacional segundo aí dados do IBGE. Aqui, muito bem detalhados pela professora, pesquisadora Gisela Castro e também juntamente com a atriz Bárbara Bruno, que está em cartaz no Rio de Janeiro com As Meninas Velhas. É isso, gente. Até a próxima semana. Fiquem bem. Tchau, tchau. Valeu.